Cheguei aqui dia 12 de outubro de 54. E 54 de outubro. E fiquei por aqui, pelo Vasco da Gama, que a diretoria me deu toda a cobertura. 4 meses que eu fiquei parado. Eu cheguei a ser operado. Tem um panarista que eu tive no dedo. Naquele tempo era o Dr. Caminha. E o administrador era o seu Cardoso. Seu Cardoso, para mim, foi um pai. Cheguei aqui com 17 anos. E ele me deu toda a cobertura, que eu era de menor. E essa cobertura continua no Vasco até hoje. Que todos nós, na minha família, são 9, são todos vascaínos. Para mim foi uma alegria. O Vasco foi campeão em 58, Super 58. Isso para os vascaínos foi uma alegria, e tanto para mim. Vasco e Flamengo foram para o Super disputando um título valioso. Naquele tempo falava-se menos em técnicos e cartolas e mais nos craques. Os vascaínos tinham Sabará em plena forma, mas o primeiro gol do time de São Januário foi marcado por Pinga, um grande ponteiro. E o Vasco aumentou. No Vasco jogava o garoto Almir, hábil e valente ponta de lança. Houve um segundo clássico dos milhões para decidir mesmo. Ao Vasco bastava o empate. 140 mil espectadores, 5 milhões e 600 mil cruzeiros velhos. Era muito dinheiro. O Vasco tinha Paulinho, Bellini, Vavá, Orlando, Coronel, Pinga e outros. E veio o segundo tempo, o Fla tendo que lutar e o Vasco satisfeito com o empate. Mas os cruzmaltinos abriram a contagem. Nos minutos finais, o Flamengo jogou-se todo ao ataque. Precisava do gol, mas esbarrou na firme defensiva do Almirante. Vasco, super campeão de 58. Foi uma festa memorável. Todos por baixo, nós não temos muito tempo. Tempo que tinha Barbosa, Augusto, Aruda, Eli, Danilo, Jorge, aquela turma do Vasco, tudo era de massa que o Vasco tinha. E tinha o expressinho do Vasco também, ia lá para fora também. Eu conheci essa turma toda. Mas naquele time todo mundo era craque. Quando eu entrei, o clube era ali na rua Santa Luzia, em frente à Santa Casa. Não existia aquele aterro, aí fizeram o aterro e jogaram lá para o calabouço. Mais marcante foi que o clube foi campeão de remo 15 anos seguidos e botaram meu nome na placa de bronze lá na... Tem uma placa de bronze lá na sede da Lagoa. Eu comecei a trabalhar no Vasco em maio de 1957. Ao longo desses 53 anos de serviço que tem,
tive a honra de trabalhar em vários setores importantes do clube. O que mais marcou a minha vida no Vasco foi num jogo de Vasco e Botafogo no Maracanã, que descobriram que eu tinha carteira de motorista e me pediram para levar o pessoal da rouparia, Santana, o Severino e mais algumas pessoas que iam trabalhar. E atravessando aqui próximo ao clube, uma rua ali, um carro roubado me bateu na Kombi e amassou bastante a Kombi. Eu fiquei nervoso e tive que voltar ao clube, pagar outro veículo e levar para atravessar o material para levar para o Maracanã. Voltei, reboquei a Kombi para o Vasco e fiquei torcendo bastante para o Vasco ganhar, que o Vasco, nesse jogo, o Vasco ganhou de 2-1, que para mim foi uma alegria enorme, mesmo sem existir, sem ter o acidente, mas com o acidente eu torci mais para o Vasco ganhar, né? Porque aí a diretoria ficava satisfeita com a vitória e também não ia me punir pelo acidente que aconteceu, né? Mas o empate viria num lance de oportunismo de Roberto. A partir daí, o Vasco tomou conta do campo, pois o empate também não lhe interessava. E a vitória premiou a garra do Vasco. Eis o gol de placa de Roberto, quando só faltavam 30 segundos para o jogo terminar. Com este resultado, o Vasco garantiu um lugar na decisão. Na terra brilhar e no mundo